E se eu te contar que existem pessoas que estão sempre jogando o mesmo game, e estão jogando por anos, sem enjoar, são sempre os mesmos jogos que estão instalados no console ou no PC da pessoa, e ela já nem lembra mais qual foi a última vez que ela fechou um jogo novo. Você conhece alguém assim? Irmão, se você faz parte desse grupo, eu sinto te dizer, mas temos um problema. E isso pode parecer muito pior do que parece, e eu vou te explicar o porquê. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative, e você já deve ter reparado que a gente tá sempre jogando os mesmos jogos. Dificilmente a gente joga algo novo. Gastar dinheiro e dar chance pra um game novo que você não conhece, negativo. Isso daí tá fora de questão. E ninguém pode falar que isso é falta de games no mercado, porque todos os dias são lançados jogos e mais jogos, sejam na Steam, na PSN, na Live, na Epic, é jogo que não falta. Só que isso não importa, a gente sempre volta a jogar os mesmos games. Eu mesmo sou assim. Eu sempre volto a jogar Zelda do Nintendo 64 e amigo, esse game eu jogo desde os 6 anos e eu tô com 28. E naquela época, eu não tinha variedades. Eu dependia dos meus pais, mano, o game não era prioridade e sim o dinheiro da mistura. Eu ainda me deparo jogando franquias como GTA 4. Tem uma coisa nesse game, a física dos carros eu fico dirigindo e conversando com os meus amigos no Discord é surreal. Jogos como Watch Dogs 2, que tem uma vibe muito boa. Descobrir cada local dessa cidade e apreciar o trabalho bem feito do mapa é muito bom. E se for pra falar de algo mais recentes, é importante a gente falar de Red Dead Redemption 2. É um jogo que definitivamente não pode passar despercebido. Ah, Creative, mas como é que é isso daí, velho? Tu não joga jogo online, não? Ah, mano, hoje em dia não tanto. Eu entro ali no COD Black Ops 2, dou uns tiros, umas snipadas lá, mas nada demais. Corro também um pouco de Fórmula 1, participo de campeonatos com um amigo meu que também é fã de corridas, mas também é só pra se divertir. E eu acho que jogos online não entra nem na pauta desse vídeo. E essa parada da gente sempre jogar os mesmos jogos não é porque, eu tenho poucos games pra jogar. Não. Na Steam eu tenho uma lista não tão extensa, sempre quando sobra um cascalho e entra na promoção games de 15 a 20 reais, eu seleciono os que valem o preço. A gente também tem a opção de jogar no Game Pass, tem tanta coisa por lá que eu nem sequer dei uma chance ainda. Tá, mas por que o fato da gente estar sempre jogando os mesmos games tem se tornado habitual de uns tempos pra cá? E pior, quais são os fatores que fazem você jogar sempre os mesmos jogos sem dar chance de jogo novo? Bom, vamos lá. O primeiro fator, e se pá, o principal, é o preço. Ninguém aqui é besta de gastar 300 conto num jogo novo, na qual você não sabe se vai gostar, se vai te prender e se ele realmente vale o preço. E isso, mano, é costume do ser humano. A gente não costuma apostar no que não confia, e não existe confiança no desconhecido. É aí que entra a função dos youtubers de gameplay, que recebem o jogo antes do lançamento pra fazer a gameplay e a promoção do game. E geralmente essas gameplays são decisivas e ajudam a gente a saber se o jogo vale ou não a pena antes da gente gastar dinheiro com ele. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. O segundo fator é a falta de tempo. Algumas pessoas elas podem não concordar com isso daqui, mas isso é mais comum do que parece, porque isso pode ser colocado apenas na categoria de pessoas adultas, a gente não tem tempo pra jogar. E quando a gente joga, é depois do trabalho pra se distrair e relaxar um pouco. E irmão, tá na cara, a gente sempre prefere o entretenimento prático que não vai consumir muito da sua energia e o seu tempo. E acaba recorrendo a games que você já jogou, já fechou, porque sabe jogar, você já sabe como eles são e já sabem que são do seu gosto. E olha, amigo, isso tem se tornado corriqueiro. Às vezes, alternando entre trabalho, estudo e família, acaba que o game não é prioridade, e sim válvula de escape. Agora, se você tá estranhando o que eu tô falando agora, se você não faz parte desse grupo e tem tempo pra jogar, das duas uma. Ou a sua vida já é ganha, ou relaxa, você vai crescer. E pra manter teu castelinho de rosas douradas, você vai ter que abdicar do seu tempo. Então, sossega o leitão aí, irmão. O terceiro fator é a nostalgia. A gente busca o sentimento preso na lembrança do passado, porque a gente sabe que o game que a gente já jogou vai nos trazer essa sensação. É entretenimento, prazer e distração. Franquias de games que estão no mercado faz tempo, como o GTA, são jogos consolidados. Você sabe que são bons e já espera por isso. E a sua expectativa por conta disso é sempre alta, o filtro aumenta. E também por conta dessa expectativa, você não dá chance a novos games, por achar que eles não vão te trazer a mesma qualidade dos jogos que você já jogou, com medo de perder tempo, dinheiro e sair decepcionado. Tá, mas e quando é lançado um jogo legal? Bom, quando sai um jogo linear promissor que geralmente chama a atenção do mercado, como por exemplo o Stray, um jogo indie que você joga com um gatinho, e é curioso porque chama atenção, todo mundo quer saber como é que funciona a vida de um gato. Jogos de múltipla escolha, focadíssimo no enredo tipo Detroit Become Human, que sempre tem uma bifurcação a cada escolha na história, é um diferencial e pega um público específico.
Tá, mas e quando sai um jogo ruim então? Tipo Skulls and Bones. Esse jogo poderia bater facilmente de frente com o meu amado Sea of Thieves, só que em terceira pessoa. O jogo foi lançado e virou piada. Foi totalmente um fiasco, mas não importa. O nego comprou pra jogar, encheu o bolso da Ubisoft, então pra empresa é missão cumprida. Só que depois de um tempo, passou o hype e ninguém mais fala desses games, e no final, de novo, a gente volta sempre a jogar os mesmos jogos. E você percebeu? Esses mesmos games que a gente sempre volta a jogar, a maioria é de mundo aberto. Esse subgênero é definitivamente o principal e mais cativante de todos os gêneros dos games. Porque na maioria das vezes, tem inúmeras possibilidades. Que se você quiser não participar de missões principais e ficar explorando com o seu cavalo, você pode. E tem muita coisa pra fazer, mesmo sem fazer nada. Se você quiser andar pelo mapa investigando a vida das pessoas, você também pode. Cada perfil é algo novo, inusitado e engraçado. Ou até mesmo se você quiser ficar vagando sem rumo pelo mapa, apreciar a brisa do game e a atmosfera. E isso é muito bom. Sem missões, sem objetivo, fazer nada ainda é muita coisa. E não sou eu que tô falando isso daí não, irmão. Games assim estão sempre como os mais jogados da Steam ou da Live. Simplesmente porque é difícil alguém pagar 300 conto num jogo linear, que vai seguir e fechar a história e depois acabou. Não tem mais nada pra fazer, além de uns extras pra coletar só pra encher linguiça. Diferente dos jogos de mundo aberto, que sempre entram na promoção e tem inúmeras possibilidades. Só que, irmão, agora olha só, existe um segredo. Um quarto fator que eu não contei, que te faz voltar sempre a esses games que tu já jogou. E esse fator, se pá, é a cereja do bolo, é o intuito desse vídeo. O principal e mais polêmico fator se chama a mesmice das empresas atuais. O mercado lá fora mudou, as empresas entenderam que os jogos se tornaram a principal indústria de entretenimento do mercado. E por conta disso, todo mundo quer uma fatia do bolo, e acabam criando uma superprodução para atender essa demanda. Mas o plano final é sempre o mesmo, não é competir para ver qual que é a empresa é a maior e melhor, qual que faz o melhor jogo, isso daí é passado, mano. O objetivo final é competir para quem vende mais, com baixo custo de produção em menos tempo. E no final, os jogos se tornam apenas um produto para consumo. E o resultado são esses jogos lixos aí que são lançados. E eu já fiz um vídeo falando dos maiores fracassos dos últimos tempos no card em cima, caso você queira ver. Então, amigo, se você sempre volta a jogar os mesmos jogos, a culpa não é sua. A gente tá entrando numa era onde o entretenimento de games se tornou uma superprodução em massa, que visa o custo-benefício de quem produz e não de quem consome. Jogos fáceis de produzir, sem profundidade, a curto tempo, vendido por preços caríssimos. Vão ser raros os jogos bons, que te prendem de verdade, com qualidade de gameplay e enredo. Quando esses jogos saírem, vai ser o preço de um console. O sistema é foda, irmão. Pra melhorar, ainda vai piorar muito. E pode escrever isso daí. Empresas como EA Games e Ubisoft, se não se reinventarem e pararem de visar apenas o lucro e o custo de produção, vão acabar entrando em colapso. As ações vão cair e vão ser compradas por um grupo dominante. E, irmão, monopólio de uma empresa só que dita regras no mercado vai ser ruim, como eu já falei no meu documentário de Cemitério de Franquias. Então, mano, se você for como eu, que ainda joga PlayStation 2, Nintendo 64, entre outros desse tempo, é certeza que alguém já te falou que você tá preso no passado e que não dá chance em games futuros. E cara, isso é muita opinião de quem não viveu esse tempo, provavelmente tá entre 10 a 15 anos. E esse vídeo eu tô fazendo porque ele funciona como um filtro de pessoas sensatas. Porque quem te julga provavelmente já trocou de vídeo, não tá mais aqui assistindo. Então no final, esse é um recado pra você. Não se culpe. Jogue o que você quiser, mano. Ninguém tem moral pra ditar regras aqui pra você e muito menos eu. Eu citei 4 fatores aqui, mas cada ser humano tem um em específico, eu não tô criando padrão. Não deixe a opinião dos outros influenciar na sua vida. Resumindo, estamos entrando numa era de uma superprodução de games em massa. Vão ser lançados muitos games que não vai ter custo nenhum para as empresas, qualidade baixa e não vai ter profundidade. E a gente vai continuar jogando os jogos que já foram lançados há um tempo, procurando diversão, jogabilidade, enredo e entretenimento de qualidade. A gente vai entrar de uma era onde vai entupir streamings de games. Vai ter tanto jogo para jogar, só que se você repara bem, ninguém vai. E pelo fato da natureza do ser humano é ser feita por nostalgia, a gente vai continuar sempre jogando os mesmos jogos. Sempre, irmão. Eu tenho certeza absoluta que existe um jogo que você tá aí agora jogando, que já foi lançado há muito tempo atrás e você não enjoa. Não dá chance a jogos novos, porque sabe que vai se decepcionar. Essa é a vida de muitos atualmente, inclusive a minha. Beleza, pessoal? Ó, esse vídeo não tinha intuito nenhum, apenas conversar com você. Porque num país como o nosso, onde a mídia dita regras de consumo e controla suas opiniões, é importante eu manter meu público com a cabeça erguida e formada.
Se você gostou, mano, por favor, deixa o like e compartilha esse vídeo, beleza? Fazer vídeos assim é muito trabalhoso. O seu like, o seu compartilhamento é a minha recompensa por esse trabalho. E me siga no Instagram, mano, @guilherme.creativo, e me segue lá, pelo amor de Deus. Eu tô sempre conversando com vocês e mandando stories todos os dias. Manda uma mensagem lá, mano, eu respondo. Um abraço a todos os membros do canal que mantêm esse canal aqui, vocês são top da balada. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tamo junto.